Desde o começo das grandes civilizações, uma coisa foi essencial para o fortalecimento e crescimento de muitos povos: a aliança. Através dela, muitos impérios e reinos floresceram durante a história, e ainda hoje existem países que são grandes aliados, participando de projetos científicos e econômicos juntos e, em alguns casos, se defendendo e apoiando em casos de conflitos internacionais. No entanto, também existem outros casos onde países têm uma grande rivalidade, às vezes causadas por guerras do passado, massacres de um povo contra o outro, ou disputas por influência sobre os demais países. Quando falamos de países que são rivais, geralmente pensamos em Argentina versus Brasil ou Portugal versus Espanha. Mas aqui estamos falando de casos um pouquinho mais sérios, frutos de anos de disputas políticas e econômicas, como Coreia do Norte versus Coreia do Sul, Israel versus Palestina e Arábia Saudita versus Irã. Hoje vamos falar um pouco sobre cada um desses casos, contando os motivos da rivalidade e como andam as relações desses países hoje em dia. Não se esqueça de já ir deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Você também pode se tornar um membro do canal com apenas R$5, onde vai poder ter acesso a vídeos antecipados, poderá participar de enquetes exclusivas e ainda terá seu nome citado como apoiador no início de cada vídeo. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. Um dos casos mais clássicos de rivalidades internacionais é o da Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Os dois países possuem o mesmo idioma, cultura e tradições, mas são separados pela ideologia de seus governos, que representam um dos legados mais duradouros da Guerra Fria. A Península Coreana foi ocupada pelo Império do Japão em 1910, permanecendo sob o poder do país até 1945, quando o Japão se rendeu após os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, terminando definitivamente com a Segunda Guerra Mundial. Os americanos ocuparam o sul, enquanto os soviéticos o norte, e em 1948 foi fundada no norte a República Popular Democrática da Coreia, sob liderança de Kim Il-sung, e no sul a República da Coreia, sob a presidência de Syngman Rhee. Imediatamente surgiram divergências sobre a reunificação nacional, com o norte apoiando um Estado socialista e o sul um Estado capitalista. As tensões levaram até a Guerra da Coreia em 1950, quando tropas norte-coreanas marcharam para o sul e por muito pouco não ocuparam toda a península. Já o sul foi apoiado pelos Estados Unidos e a OTAN, que enviou soldados que repeliram o ataque do norte. Apesar de inicialmente ter sido um conflito local, a ameaça do uso de bombas nucleares fez a Guerra da Coreia ter uma importância geopolítica muito maior do que se pensava. Por isso, em 1953, foi assinado um armistício, onde um cessar-fogo foi instaurado. Apesar disso, um tratado de paz nunca foi acordado e os dois países continuam em estado de guerra. Após isso, as duas Coreias evoluíram individualmente. O Sul foi durante algumas décadas um país pobre e com indicadores comparáveis a de países africanos, mas a situação foi mudando a partir dos anos 70, com investimentos internacionais do mundo ocidental que fizeram a Coreia do Sul se tornar um país de primeiro mundo em pouco tempo, apesar de ter passado por muitos governos autoritários e instabilidades políticas. Já o Norte, apesar de manter vínculos com a União Soviética e a República Popular da China, estabeleceu um sistema próprio denominado Juche, que promove a autossuficiência, o isolacionismo, o patriotismo coreano e a valorização dos líderes como figuras lendárias. Essas diferenças gigantescas sempre foram usadas pelos governos para difamar um ao outro, enquanto a Coreia do Norte afirma que o Sul é um estado capitalista e vendido aos Estados Unidos, o Sul afirma que o Norte é uma ditadura teocrática e que seus líderes são loucos. Alguns dos momentos mais tensos dessa rivalidade foram durante as Olimpíadas de Seul em 1988, quando a Coreia do Norte se recusou a participar do evento, e em 2010, quando um grande ataque à ilha sul-coreana de Yongbyon resultou na morte de 2 militares, 2 civis e mais de 20 feridos. O conflito coreano foi visto por algumas décadas como local, até que nos anos 2000, com o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano, o país foi incluído no chamado Eixo do Mal pelo ex-presidente George W. Bush, no contexto da Guerra ao Terror. Com a chegada de Kim Jong-un ao poder no ano de 2011, o conflito ganhou novamente a atenção mundial devido aos testes nucleares do norte e no Mar do Japão, além das constantes ameaças ao sul e aos Estados Unidos. Nos últimos anos, norte e sul até conseguiram alguns progressos pela paz, como o reencontro de famílias separadas pela guerra, projetos de cooperação entre norte e sul e a participação em eventos internacionais como uma só entidade. Mesmo assim, o conflito coreano se encontra longe de acabar.
já que além das diferenças entre os dois países, existe a posição estratégica da Península da Coreia, com o norte sendo aliado dos principais inimigos do Tio Sam e o sul sendo aliado do mundo ocidental. Por essas e outras, o antigo sonho de muitos coreanos por uma Coreia reunificada e unida, cada dia se torna mais distante. Outro conflito que começou quase ao mesmo tempo que o anterior, mas com outro pano de fundo, é o conflito árabe-israelense, onde países árabes do Oriente Médio apoiam a sucessão do Estado da Palestina, muçulmano, contra o Estado de Israel, o único Estado judeu do mundo. As motivações para esse conflito são políticas, culturais e religiosas, e remetem principalmente à posse de Jerusalém, cidade sagrada no judaísmo, islamismo e cristianismo. Em um grande resumo, o território da atual Israel foi habitado há milhares de anos pelo povo judeu, que estabeleceu vários estados como a antiga Israel, o Reino de Judá e o Reino da Judéia. Porém, logo após a conquista da região pelo Império Romano, os judeus lideraram rebeliões contra o Império e muitos foram obrigados a abandonar a região, seja pela destruição causada pelas guerras ou expulsos pelo governo imperial. Outros povos passaram a habitar aquele território e vários impérios dominaram a região, como árabes, abássidas, seljúcidas e mamelucos, até que no século XVI os turcos otomanos conquistaram o território. Enquanto isso, os judeus se espalharam por toda a Europa e formaram vários grupos por onde passaram. Na maioria das vezes, eles eram perseguidos e vítimas de genocídio, o que fez nascer uma corrente política e ideológica no século XIX, o sionismo. O sionismo defende a autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado soberano, e o lugar predileto para a criação desse Estado era o território da antiga Israel, que passou a ser chamada de Palestina pelos árabes. A partir da segunda metade do século XIX, muitos judeus começaram a migrar para a região, o que irritou os árabes muçulmanos que já viviam lá há séculos. Enfrentamentos e pequenas escaramuças entre árabes e judeus começaram desde então, mas isso não freou a imigração e o aumento da população judaica. Com a queda do Império Otomano, os britânicos estabeleceram um mandato concedido pela Liga das Nações e passaram a dar apoio à criação de um Estado judeu. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, foi feito um acordo em 1947 chamado de Resolução 181, onde a Palestina seria dividida entre um Estado árabe islâmico, um Estado judaico e as cidades de Belém e Jerusalém como territórios internacionais. As lideranças judaicas aceitaram o acordo, mas os palestinos não. Devido a uma melhor organização das lideranças judaicas, em 14 de maio de 1948 é fundado o Estado de Israel. Imediatamente, outros países árabes como Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, Arábia Saudita e Iêmen declararam guerra a Israel, iniciando o primeiro grande conflito pela região. Israel sempre foi muito próximo dos Estados Unidos e países da OTAN, motivo pela qual sempre conseguiu resistir com sucesso os ataques das forças árabes muçulmanas. Os palestinos dissidentes fundaram a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, em 1964 e passaram a lutar pela autodeterminação dos árabes da região. Outras guerras ocorreram ao longo dos anos, cuja maioria teve como resultado a vitória de Israel e a criação de grupos islamistas que passaram a promover uma guerra santa contra o país judeu. Em 1987, após uma série de enfrentamentos entre palestinos contra tropas israelenses em territórios ocupados, conhecidos como Primeira Intifada, são realizados os Tratados de Oslo em 1993, onde a Cisjordânia e a faixa de Gaza são entregues à OLP, que passou a ter a soberania e uma pequena autonomia dos territórios dominados pelos árabes. Mas ainda assim, assuntos de segurança nacional e defesa continuaram como responsabilidade de Israel. Novos ataques de grupos islamistas à população israelense também resultaram na Segunda Intifada, onde novos enfrentamentos entre palestinos e israelenses geraram terror pela região. Apenas em 2005, novos tratados de paz foram firmados e a soberania dos territórios palestinos foi reconhecida. No ano seguinte, as primeiras eleições da Palestina foram realizadas e o grupo extremista Hamas conseguiu a maioria no parlamento, seguido do Fatah, um grupo que, apesar de já ter se envolvido em ataques contra Israel, a maioria de seus membros defende uma resolução pacífica. O Fatah e o Hamas logo entraram em discordância após enfrentamentos armados em 2007. O Hamas dominou a faixa de Gaza, continuando a promover ataques contra Israel com apoio e treinamento de países islâmicos como Irã e Catar. Atualmente, o governo da OLP na Cisjordânia é considerado legítimo e reconhecido pelo Estado da Palestina e muitos outros, embora seja apenas um membro observador da ONU. Ainda hoje existem muitas divergências entre os povos de Israel e Palestina. Os mais moderados defendem uma melhor reorganização territorial, dando a chance de uma convivência pacífica e igualitária, mas os mais extremistas
defendem a supremacia de seus estados e a destruição do outro. Esse é um dos assuntos mais polêmicos da geopolítica atual, e que nos últimos anos tem dado o que falar devido a novos ataques do Hamas contra Israel, gerando mortes e destruição. Os próximos capítulos dessa triste rivalidade ainda serão escritos pela história. Um conflito pouco conhecido aqui no Ocidente é o que existe entre Turquia e Azerbaijão contra a Armênia, que apesar de estarem próximos geograficamente, possuem diferenças culturais e religiosas, além de um ressentimento histórico do passado e disputas territoriais. A Armênia é um país de origem indo-europeia, que surgiu aproximadamente há 7.000 anos antes de Cristo e foi um dos primeiros países a se converter ao cristianismo no século IV d.C. Já a Turquia e o Azerbaijão são países que tiveram origens nas migrações de povos túrquicos da Ásia Central, convertendo ao islamismo quando chegaram na região durante o primeiro milênio da era cristã. As regiões dos atuais países foram conquistados por vários impérios do passado, como o romano, bizantino, os califados árabes e os impérios persas, mas foram dois impérios que nos séculos XVI e XVII conquistaram o território da Armênia e o Azerbaijão, respectivamente o Império Otomano e o Império Russo. Os armênios do Império Otomano viveram em relativa paz durante séculos, até que com a chegada do século XIX e a decadência de Constantinopla, muitos grupos nacionalistas dentro do Império começaram a lutar pela independência. No caso dos armênios, que eram cristãos ortodoxos dentro de um Império Islâmico, os grupos nacionalistas fizeram assaltos e organizaram motins pelo interior, gerando um sentimento de aversão dos turcos contra os armênios. Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo dos jovens turcos liderados por Ismail Enver Pasha colocou em prática uma série de matanças contra a população armênia, onde muitos deles foram obrigados a trabalhos forçados, prisões em campos de concentração e muitos condenados a fuzilamentos em massa. O genocídio armênio não era apenas pela extinção das pessoas daquele povo, mas pela destruição de sua cultura e história, já que muitas cidades históricas, igrejas e monumentos foram derrubados, a fim de apagar o vestígio de qualquer armênio da face da terra. Após a Primeira Guerra Mundial, a Armênia se torna independente por alguns anos, mas logo é anexada à União Soviética. Dentro do novo país, a República Socialista Soviética da Armênia fazia fronteira com a República Socialista Soviética do Azerbaijão, e dentro dessa última havia a região de Nagorno-Karabakh, que apesar de ser historicamente habitada por armênios, era uma região autônoma do Azerbaijão. Por fazerem parte do mesmo país, essa situação ficou relativamente calma por algumas décadas, até que com o fim da União Soviética e a independência dos dois países, o governo regional lançou um referendo onde a população votou pela independência e a posterior anexação à Armênia, contando com o total apoio do país vizinho. No entanto, o Azerbaijão protestou contra essa ação e declarou guerra contra a Armênia, começando assim a Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh. Nesse conflito, o Azerbaijão teve apoio da Turquia, que queria fortalecer os laços com o novo país devido às suas origens em comum. A guerra foi vencida pela Armênia, que reconheceu a independência da República de Artsakh. Apesar disso, as relações entre Azerbaijão e Turquia só foram crescendo, fortalecidas não só pelas origens em comum e a religião, mas também pelos inimigos, já que a Armênia também reivindica parte do território oriental da Anatólia como a Armênia Ocidental. Aliás, o atual governo turco não reconhece o genocídio armênio como uma limpeza étnica, mas sim uma ação de guerra. Todos esses motivos fomentam ainda mais a rivalidade contra a Armênia e a amizade com o Azerbaijão. Em 2016 e 2020, novos ataques azerbaijanos financiados pela Turquia na região de Artsakh reavivaram a guerra. Em 2023, tropas do Azerbaijão ocuparam a região de Nagorno-Karabakh e a reanexaram ao país. Desde então, a relação de aliança entre Turquia e Azerbaijão contra a Armênia tem sido péssimas, onde nem sequer existem embaixadas armênias no Azerbaijão ou na Turquia. Essa é uma rivalidade movida por séculos de disputas territoriais, diferenças étnicas e um ressentimento histórico. Quando pensamos em potências nucleares, os primeiros países que nos vêm à cabeça são China, Rússia e Estados Unidos. Mas no sul da Ásia existem dois países da qual pouco se falam, mas que poderiam gerar um conflito nuclear em escala local. E estou falando de Índia e Paquistão. Os dois países são dois dos mais populosos do mundo e possuem bastante coisas em comum. No passado, fizeram parte da Índia Britânica, com o território do Paquistão sendo habitado pela maioria muçulmana e a Índia pela maioria hindu. Em 1947, com o processo de independência, os novos governos independentes deveriam firmar suas fronteiras. No entanto, muitos territórios foram reivindicados pelos dois países, em especial a região de Caxemira no extremo norte, que apesar de ter uma maioria muçulmana, era governada por príncipes hindus, que mantiveram a neutralidade durante a divisão dos territórios.
Nesse impasse, o Paquistão invadiu Caxemira e os líderes pediram auxílio à Índia, iniciando a Primeira Guerra Indo-Paquistanesa. O conflito foi mediado sob intervenção da ONU, com o território de Caxemira dividido, mas a rivalidade entre Índia e Paquistão não pararia por aí. Nos anos seguintes, muitos confrontos e pequenas escaramuças entre Índia e Paquistão ocorreram, levando à Segunda Guerra Indo-Paquistanesa em 1965. Mas em 1971, elas ganharam um novo patamar. A região do atual Bangladesh, outrora conhecido como Paquistão Oriental, declarou sua independência com o apoio militar da Índia, conseguindo sua emancipação no final daquele ano. Após isso, o Paquistão iniciou seu programa nuclear, a fim de bater de frente com a Índia, que desde 1944 já desenvolvia essa indústria. Vale dizer que Índia, Paquistão e Israel foram os únicos países que se recusaram a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968. Essa indústria foi sendo desenvolvida ao decorrer das décadas e atualmente o Paquistão conta com 170 ogivas nucleares e a Índia mais de 90. Essa questão faz a cara desse conflito ser mais grave, já que em caso de utilização dessas bombas, uma guerra sem precedentes poderia ocorrer no sul da Ásia. Em 1999, um novo conflito eclode, onde a Índia consegue tomar a cidade de Kargil, outrora parte da Caxemira paquistanesa. Após isso, muitos grupos islamistas radicais por toda a Índia iniciaram suas operações, com os principais casos nos ataques ao parlamento indiano em 2001, o ataque ao expresso Samjhauta e os ataques em Mumbai em 2008. Todos eles sob justificativa religiosa islâmica, fazendo o governo indiano suspeitar que tais grupos sejam apoiados e até financiados pelo Paquistão em segredo. Certos episódios de cooperação mútua entre Paquistão e Índia também ocorreram, como durante o terremoto de Gujarat em 2001 e Caxemira em 2005, onde os países se ajudaram no trabalho humanitário. Mesmo assim, pequenos confrontos localizados na fronteira e em Caxemira acontecem, fazendo essa rivalidade estar longe de acabar. Apesar da ameaça nuclear ser real, seria um conflito localizado, já que tanto Índia quanto Paquistão são tradicionalmente neutros em relação à polarização política atual e não possuem problemas com países de outros continentes, como é o caso da Coreia do Norte. Seja como for, a rivalidade indo-paquistanesa já levou a vários conflitos entre os dois países e a curto prazo não há nenhuma resolução para essa questão. Desde a segunda metade do século XX, existe uma guerra fria no Oriente Médio, onde o Irã e a Arábia Saudita são os grandes protagonistas. Ambos estão entre os maiores exportadores de petróleo da região, mas possuem divergências devido à disputa de áreas de influência e diferenças religiosas. Na questão religiosa, a Arábia Saudita segue o ramo sunita do Islã, enquanto o Irã o ramo xiita. As principais diferenças entre essas correntes religiosas são as interpretações do Alcorão, surgidas a partir da sucessão do profeta Mohammed. Após sua morte, muitos defenderam que o novo califa, ou seja, o líder do Islã, deveria ser eleito por um conselho de anciãos. Aqueles que pensavam assim foram chamados de sunitas, enquanto outros pensavam que o sucessor do profeta deveria ser alguém de sua família, que, segundo alguns, tem uma linhagem que chega até a atualidade. Os defensores dessa corrente foram chamados de xiitas. Durante séculos, muitos conflitos entre os próprios muçulmanos surgiram devido a essa divisão. O Irã é um país milenar que surgiu no século V a.C. com a fundação do Império Persa, enquanto a Arábia Saudita surgiu em 1932 com a unificação de tribos sob a coroa de Abdulaziz al-Saudi. Desde a primeira metade do século XX, os dois países tiveram certas divergências. Enquanto a Arábia Saudita sempre foi um país conservador e tradicionalista, o Irã buscou a modernização e a aproximação com o Ocidente durante o século XX, chegando a reconhecer Israel como Estado soberano em 1949. Apesar disso, as relações entre a Arábia Saudita e o Irã permaneceram estáveis, embora com grande discordância mútua. Em 1979, acontece a Revolução Iraniana, que derruba a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi e instaura uma república islâmica. A monarquia saudita viu a instauração de um governo islâmico como uma ameaça ao seu poder, por isso apoiaram o Iraque de Saddam Hussein durante a guerra Irã-Iraque. Nesse período, xiitas iranianos também foram proibidos de fazer a peregrinação a Meca, cidade sagrada no Islã e localizada na Arábia Saudita. O Irã chegou a ameaçar esse apoio com bombardeios ao território saudita, mas a guerra foi resolvida após um armistício em 1988. Após isso, os dois países se reaproximaram, restabeleceram missões diplomáticas e participaram de projetos internacionais pelo desenvolvimento. Mas se hoje eles estão aqui nessa lista, é porque essa reaproximação não foi para frente.
Em 2011 começa a Guerra Civil da Síria, onde o governo de Bashar al-Assad é apoiado pelo Irã, enquanto os rebeldes contam com o apoio dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Começou a Guerra Civil do Iêmen, onde os rebeldes conhecidos como Houthis lutaram pela instauração de um governo xiita no país. Os Houthis atacaram a Arábia Saudita em algumas ocasiões devido à sua aliança com o Ocidente, fazendo o país responder com uma intervenção militar no conflito. Por seguirem o ramo xiita e serem totalmente anti-ocidentais, os Houthis foram acusados de estarem sendo apoiados e financiados pelo Irã, que sempre negou essas acusações. Após isso, a Guerra Fria entre os dois países foi de mal a pior. A aliança da Arábia Saudita com países ocidentais também foi algo que sempre desagradou o governo iraniano, que por ter iniciado um programa nuclear e apoiar grupos contra Israel, sofre sanções econômicas do tio Sam e seus aliados. As sanções ajudam a Arábia Saudita a ter um mercado ocidental mais amplo, vendendo petróleo para países como Alemanha, França e Reino Unido. Em janeiro de 2016, o clérigo xiita Nir al-Nir foi executado pela justiça saudita, o que gerou uma revolta na população iraniana que, em manifestações daquele ano, invadiram a embaixada da Arábia Saudita em Teherã. Desde então, os dois países estão de relações diplomáticas rompidas. Isso implica novamente na proibição de iranianos xiitas de realizarem a peregrinação a Meca e a ação de grupos armados que são apoiados pelos dois países. Atualmente, essa rivalidade é um dos maiores exemplos da polarização geopolítica que o mundo passa, com a Arábia Saudita sendo apoiada pelos Estados Unidos e países ocidentais, como já dissemos, e o Irã pela China e Rússia. Se eu te perguntar quem foram os grandes protagonistas geopolíticos do século XX, com certeza você vai dizer logo de cara, Estados Unidos e Rússia. E isso não é para menos, já que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica atual é movida pelos interesses dessas duas grandes potências. Mas o diferencial aqui é que essa rivalidade está envolvida com todas as que foram citadas nesse vídeo, e que em caso de uma guerra direta, o resultado seria catastrófico. As relações entre Estados Unidos e Rússia eram estáveis antes da Primeira Guerra Mundial, até que com a derrubada do Império Russo e o nascimento da União Soviética, essa relação foi se deteriorando à medida que os soviéticos cresciam sua influência na política mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois grandes blocos, o bloco socialista da União Soviética e o bloco capitalista dos Estados Unidos. Entre 1947 e 1991, todos os grandes conflitos pelo mundo estiveram relacionados a essa rivalidade, como na Grécia, Coreia, Vietnã, Afeganistão e nas guerras civis da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático e América Latina, onde grupos e governos apoiados pelos dois grupos lutaram entre si. As disputas não eram apenas políticas e militares, mas culturais, tecnológicas e até esportivas, com os dois impérios buscando provar quem era a superpotência dominante. Apesar disso, existia o medo mútuo de um ataque vindo do outro lado, já que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tinham o diferencial de ter os maiores exércitos e arsenais nucleares do mundo. Caso uma guerra direta acontecesse entre os dois, seria uma catástrofe nuclear que se resumiria no lançamento de mísseis por todo o globo, o que geraria a destruição do mundo. Por esse motivo, nunca houve um conflito direto, apesar de momentos de tensão, como por exemplo na crise dos mísseis de 1962. Nesse contexto, os Estados Unidos tiveram sucesso em sua influência pelo mundo, enquanto a União Soviética entrou em decadência a partir dos anos 80, perdendo a maioria de seus regimes fantoches e se dividindo em 1991. O estado sucessor da União Soviética foi a Federação Russa, que durante os primeiros anos teve uma relação cordial com os Estados Unidos e seus aliados. Mas à medida que a OTAN continuava crescendo e o domínio americano se estendia pelos antigos aliados do bloco oriental, a Rússia novamente começou a desenvolver conflitos em todo o mundo, apoiando grupos anti-ocidentais e firmando a aliança com a China, que hoje é a segunda maior potência global. Atualmente, Rússia e Estados Unidos estão envolvidos nos principais conflitos vigentes, como a guerra entre Israel e Hamas, a Guerra Civil da Síria, a Guerra Civil do Iêmen e conflitos no norte da África e na África subsaariana. Também existem os envolvimentos econômicos no Oriente Médio e na África, com alguns defendendo que hoje vivemos uma espécie de nova Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a Rússia continuam disputando a hegemonia do globo. Desde 2022, com a guerra da Ucrânia, as relações entre os dois países vêm indo de mal a pior, e o que mais preocupa é um novo medo nuclear, já que a Rússia hoje possui o maior arsenal de bombas nucleares do planeta, com um total de 4.000 ogivas capazes de destruir o mundo. Sem dúvida, hoje o mundo vive um dos momentos mais tensos desde a Guerra Fria, e o que essa rivalidade trará ao mundo, só o futuro dirá.
E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.